adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Paz do Senhor, você que está chegando Te aqui, adorarei, abrindo essa live, te adorarei. porque o Espírito Santo está me inquietando desde ontem para entregar uma palavra. Você que chegou até aqui, encaminhe para outras pessoas, para que mais pessoas possam entrar também na live. Eu vou estar falando um pouquinho da palavra de Deus aqui. Deus abençoe sua vida. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Deus de milagres, Deus de promessas, Nosso Deus é um Deus de milagre, um Deus de promessa. luz na escuridão. É luz na escuridão. Esse é quem E hoje Ele vai trazer luz para nós. Eu não sei como você tem enfrentado os seus dias. Eu sei que você tem enfrentado os dias difíceis. Mas em tudo Deus é glorificado. Nós cremos, esperamos assim. A paz, velho. Está baixo. Peraí. E agora, Beli? Melhorou? Eu tava de fone. Só dá um feedback aí pra mim. Melhorou? É porque eu estava com fone. Então eu estava falando que o nosso Deus é um Deus de milagre. É o louvor que está tocando. A gente entrar depois na palavra. Deus abençoe tua vida, Beli. Manda um beijão pra mãe. Saudade. Eu tenho uma palavra do céu pro coração de vocês. Deus falou comigo ontem esta palavra. Eu tô desde ontem fugindo. Mas o marido acabou de sair pro trabalho. A louça do almoço tá na minha pia pra lavar ainda. Mas eu vou entregar aquilo que Deus confiou em mim nesta tarde. Em nome do Senhor, para ser glorificado. Deus abençoe, Emily. Bom, pra gente iniciar, deixa eu botar um fundo aqui musical. Vou procurar ser bem breve naquilo que o Senhor confiou. Então eu quero falar hoje sobre o Salmo 77, o Salmo de Asaf, né? E na Bíblia de Estudo, ela tem ali, né, na prefácio, dizendo assim, ó, é um consolo nas horas de tristeza. Então, o salmista, ele tá expondo o seu salmo no momento de tristeza, no momento de angústia, no momento de desespero, né? Ele procura salmodiar o Senhor. Ele procura, salmos é canções, então ele procura salmodiar, cantar uma canção.
em forma de lindas palavras. Então é uma súplica de um israelita que pensa que Deus abandonou o seu povo. Nessa oração, ele pede a Deus que os salve e os guie. Olha, ele pede salvação e pede que seus passos sejam guiados, que seus passos sejam direcionados, que seus passos sejam conduzidos pelo Senhor. Um grito pedindo a ajuda de Deus. O desespero do salmista se revela no versículo 4 e 10, que nós vamos estar lendo. Ele encontra conforto, lembrando os atos poderosos de Deus no passado. Então ele nos convida, nesses momentos de angústia, de aflição, de dor e de desespero, nos lembrar daquilo que Deus fez ontem na nossa vida. Porque tudo que o inimigo quer é tirar a memória de mim e de você. Tudo que o inimigo tem lutado hoje é para atacar a nossa mente e tirar da nossa memória os feitos do Senhor, a obra que ele consumou naquela cruz. E aí, quando a gente não tem essa viva esperança em nosso coração, nós nos frustramos, nos decepcionamos e muitas vezes nos afastamos do Senhor. Então, o Salmo aqui nos convida a lembrar, a rememorar os feitos do Senhor e buscar Ele com canções, entoar louvores ao Deus Altíssimo, que tudo pode por mim e por você. Eu não sei qual é o momento que vocês têm passado na tua vida, eu sei o momento que eu estou atravessando. Aleluia, seja bem-vinda, Luana. Deus tem uma palavra pro teu coração, minha linda. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado, eu sei o que eu estou vivendo, eu sei o que eu estou passando. Então eu falo de mim mesmo, não falo de outra pessoa, nem do testemunho de outra pessoa. Eu sei que nesse momento de angústia, nesse momento de desespero, nesse momento de dor, é tempo da gente adorar, é tempo da gente louvar, é tempo da gente buscar a direção do Senhor. Porque o salmo, eu não entrei ainda no salmo, irmão, mas Deus já está falando conosco aqui. Deus já está falando conosco. Eu não entrei no salmo ainda, eu não fiz a leitura do salmo. Eu estou no prefácio de uma Bíblia de estudo, que ela diz assim, ó. Nessa oração, ele pede a Deus que o salve e guie. É o que nós temos que buscar hoje. Senhor, salva minha casa, salva minha família, salva meu relacionamento, salva minhas finanças e me guia a um caminho de luz, a um caminho eterno, a um caminho de paz. Só que a gente busca recursos humanos. A gente busca recursos no próximo. A gente busca recursos em nós mesmos quando a gente não tem recursos. A gente não tem um recurso que só o céu pode nos dar. Então o salmista clama, mas ele clama cantando, ele clama adorando, ele entoa um salmo de louvor, de ação de graça ao Senhor. Olha o que ele vai dizer, nós vamos entrar agora no Salmo 77, que vai nos dizer assim a palavra de Deus. É Salmo de Asaf, né? Então, eu grito bem alto para Deus. Grito e ele me ouve. Eu vou pegar outra tradução aqui, ó, da King James, que vai dizer assim, ó. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus com a minha voz. Ele deu ouvidos a mim. É muito bom alguém interceder por mim, por você. É muito bom a gente saber que Deus tem levantado pessoas para interceder pelas nossas vidas. Mas o que o salmista nos ensina aqui agora, de imediato, é que eu clamei com a minha voz e ele me ouviu. Aleluia. Deus não resiste a um filho que busque ele. Não importa o momento que você esteja passando, não importa se você está no vale da sombra da morte, não importa se você está numa cova com os leões, não importa se você está numa fornalha 7 vezes aquecida, não importa o momento de luta, de luto, de dificuldade que você esteja passando, mas se você clamar, Deus, ele te ouve. Você não precisa pedir para alguém assim, ore por mim, irmã, porque eu não tenho mais força de orar. Não, saiba que se você clamar, se você se prostrar, se você buscar a direção do Espírito Santo, o céu te ouvirá. Porque o pai não resiste a um grito de um filho. Qual pai não se compadece quando um filho grita, pai, estou em socorro? Quem aqui é mãe que não saiu correndo para atender um filho que caiu e se machucou, ou deixou ele lá se quebrar todinho, ou deixou ele lá sangrando, ou deixou ele lá chorando? Não. E o nosso pai é igualzinho.
O nosso Pai é um Pai amoroso, um Pai que ama, um Pai que protege, um Pai que guarda, um Pai que ama os filhos. E Ele para tudo para te atender, porque o salmista diz: clamei a Deus com a minha voz. A Deus com a minha voz. Clame, irmão, você tem voz. Você ainda tem voz. Você ainda pode fazer alguma coisa por você mesmo. Você não é um diagnóstico. Você não é o resultado de alguma coisa que o mundo falou que você é. Você é amado do Pai. Você é o que Deus diz que você é. A menina preciosa aos olhos dele. O mundo pode te rejeitar, o mundo pode te abandonar. Você pode olhar para você mesmo, eu não tenho condições, não é para mim, não sou nada. Sou um galho seco, lembra? O Jesus é a videira verdadeira e nós fomos enxertados nele. Ainda que nós sejamos um galho sem utilidade, ainda que sejamos um galho que para o mundo não tem mais o que fazer com ele. Em Cristo, nós somos enxertados nele, a vida nele, flui do trono dele a vida. Aleluia. Aleluia, sejam bem-vindos. Então clame com a sua voz. Busque a direção do Senhor. E é nesse momento de dor, como o salmista falou, é no momento das horas difíceis, é no momento de trevas, é no momento de escuridão, é quando a gente não encontra mais saída. A gente pode clamar, a gente pode orar. Quando o cenário é infavorável, quando as impossibilidades não existe mais, eu ainda posso orar, eu ainda posso buscar a direção de Deus, eu ainda posso ter o consolo do Espírito Santo, ainda que a medicina não resolva o meu caso, ainda que nenhum homem não possa fazer nada por mim, eu tenho um Pai que ainda faz por mim o que ninguém mais pode fazer. Ele me ouve. Ele dá atenção àquilo que sai do meu coração, àquilo que palavras não expressam. Aleluia. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus com a minha voz. Ele deu ouvidos a mim. O Senhor dá ouvido, o Senhor se vira para os seus filhos para ouvi-lo, para socorrer, para atender, porque Ele é Pai. Ele não vai deixar um filho se bater. Deus tem uma palavra para mim e para você. Neste dia, eu estou com os meus ouvidos cravados, atentos, te ouvindo. Fala o que tu quer. Pede. Diz pro Pai, tá doendo aqui, tá doendo ali. É aqui, ó Pai, meu problema. Paizinho, eu caí, machuquei o joelho. Sabe, quando a gente era criança, que a gente caía e machucava. Hoje nem as crianças nem tem mais o metiolate, né? Eu, quando prego pra criança, eu gosto de levar o metiolate. Por quê? Porque a mãe, quando ia passar metiolate na gente, a mãe não... vai arder, mas vai curar, tá, filho? E a mãe passava o metiolate soprando. Aquele sopro, é o sopro do Espírito Santo, ainda que doa o tratamento. Há um soprar do Espírito Santo para trazer alento, para não deixar doer tanto. Entende o que o Senhor quer dizer conosco aqui nesta tarde? Entende porque o Senhor deixou eu deixar a louça lá na pia e abrir essa live aqui do nada, assim, descabelada, desajeitada? Eu botei até um filtro para eu ficar com a cara melhor, porque vocês não têm noção que tá um negócio aqui. Tô numa gripe, mas Deus é bom. Então ele vai falar no versos 2. No dia da minha tribulação eu busquei o Senhor. Mas isso aqui é um tapa na cara. Ele não buscou quando estava tudo bem. Ele não buscou porque... Ele buscou porque estava atribulado, irmão. Sabe, no momento de tribulação não é pra gente chutar o pau da barraca, não, como muitos de nós fizemos. No momento da tribulação não é pra gente dizer, acabou, não tem mais saída, não tem mais volta, Deus, chega, cansei. Por mim deu, acabou, não quero mais, vou largar tudo, vou largar esse cargo, vou largar esse ministério, vou largar essa empresa, vou largar família, vou largar a mulher, vou largar... Não, para. O salmista diz, no dia da minha tribulação eu busquei o Senhor. É tempo da gente parar para buscar o Senhor. É tempo da gente parar. Stop. Parar. Para buscar quem pode fazer alguma coisa. Para buscar quem pode dar direção. Para quem pode guiar a gente. Porque não é porque a gente está passando por um momento difícil que o Pai não está perto. Não é porque a gente está passando pelo vale da sombra da morte que o Pai não está perto. Ele é o bom pastor, ele cuida. Ele está atento, ele conhece.
Ele sabe até onde eu e você suportamos. Ele sabe até onde eu e você vamos aguentar a pressão. Sabe quando a panela vai explodir? Ele sabe. É pai, não é padrasto. Ele é pai. No dia da minha tribulação, no dia da minha angústia, no dia do meu desespero, eu não chutei o pau da barraca. Eu não larguei mão de tudo, eu não abandonei a família, eu não abandonei o emprego, eu não abandonei meus filhos. Não, eu busquei o Senhor. É o que nos falta hoje. Às vezes Deus vai usar alguém para nos ajudar. Às vezes Deus vai enviar um recurso que é humano. Às vezes Deus vai usar alguém para te dar uma palavra que vai te trazer esperança. Mas muitas vezes é aqui no secreto, na intimidade com o Senhor, buscando a face dEle, que Ele vai nos ouvir, que Ele vai nos atender e que Ele vai dar direção para a minha vida e para a tua vida. Mas a gente não tem mais tempo. A gente está atribulado. A gente não consegue deixar a louça na pia para depois. Porque a louça na pia é mais importante do que eu parar para buscar e fazer a vontade do Pai. Às vezes o tanque cheio de roupa para lavar, tem que lavar? Tem, eu sei que tem. Eu sou mulher, eu sou dona de casa. Mas não é mais importante do que eu parar para buscar o Senhor. Não pode ser, irmãos. Estamos vivendo num tempo de apostasia, de frieza espiritual, onde tudo é mais importante, onde tudo é prioridade. Se Cristo não for prioridade na nossa vida, se a gente não colocar Ele como a prioridade máxima, nós não vamos ser prioridade para Ele. Sabe? O nosso Pai, Ele quer nos ouvir. Ele sabe tudo. Ele não precisa nos ouvir. Mas Ele é Pai, Ele quer conversar, Ele quer sentar na mesa. Ele quer que tu rasgue as vestes para Ele. Ele quer que tu chore aos pés dEle. Sabe? No dia da minha tribulação eu busquei o Senhor. Minha ferida correu na noite e não cessou. Ele está falando que ele tem uma ferida que durante toda a noite ela sangrou, sem cessar. Isso fala de dor profunda. Isso fala de uma aflição profunda, de um desespero na alma. Quem aqui já passou a madrugada clamando? Quem aqui já passou a madrugada gemendo, chorando, angustiado, oprimido, pensando em desistir, em tirar a própria vida, que não tem mais solução? E tentou, de fato, tirar a sua vida, porque eu sou uma ex-suicida. Eu passei por 4 tentativas de suicídio. Glória a Deus que os meus planos foram frustrados, mas o do Senhor não. Ele me manteve viva para adorar e glorificar o nome dEle. Mas eu já estive neste lugar. Eu sei o que é a dor de querer buscar silêncio. Eu sei, irmãos. Eu sei o que é estar neste lugar, ferida, sangrando, doendo, chorando. E tudo que eu mais queria era silêncio. Tudo que eu mais queria era dormir, não acordar mais. Não é simplesmente morrer, mas é silenciar a dor. É acalentar a dor. E na nossa ignorância a gente acaba tentando contra a própria vida. Mas glória a Deus que a mão do Senhor me resgatou, não permitiu. Porque ainda que eu me considerasse um galho seco, eu fui enxertada na videira verdadeira. E tem vida, o cheiro das águas tem vida. O homem pode desprezar, o homem pode humilhar, o homem pode deixar de lado. Mas para o Senhor é importante. Para o Senhor é um ramo que faz parte do corpo dele. Entende? Aleluia. Minha ferida correu na noite e não cessou. Minha alma se recusou a ser consolada. Sabe, quando a gente está nesse estágio, irmão, de dor profunda, eu sei o que eu estou falando, porque eu falo de mim. Eu não estou pregando testemunho de ninguém, eu estou pregando a minha vida. A minha vida é uma pregação. Quando eu estava neste momento aqui, qualquer pessoa que chegasse perto de mim e falasse qualquer coisa, eu não aceitava, irmão, não aceitava consolo. Eu dizia que a pessoa não está entendendo o que eu estou passando, de fato não está mesmo, mas ela quer ajudar.
Eu dizia, isso aí não sabe o que tá, não sabe o que tá falando. Em vez, aquelas vozes que era para trazer alívio para mim, me deixava pior do que eu estava. Eu não aceitava consolo, não aceitava ser consolada. Sabe o que eu queria? Era ser mimada. Sabe o que eu queria? Que as pessoas entendessem a minha dor e se compadecessem de mim e ficassem ali morrendo junto comigo. A verdade é essa. A gente não quer ser consolado. Porque o verdadeiro consolo confronta. O verdadeiro consolo, ele cura. E a gente não quer. Muitos de nós, quando estamos nesse estágio de vida, a gente não quer consolo, a gente não quer cura, a gente quer tratamento. A gente quer que a pessoa se afunde junto conosco. A gente quer que a pessoa entenda o que eu estou passando e passe a viver o que eu estou vivendo, para ela sentir na pele o que eu estou sentindo. É isso que nós queremos. É isso que nós muitas vezes queremos. Eu não queria ser consolada, não. Eu queria que a pessoa entrasse junto comigo naquilo ali, vivesse comigo o que eu estou sentindo, para que ela assim pudesse entender. Ou seja, quando alguém está se afogando no meio da praia. É mais ou menos esse exemplo que o Espírito Santo me faz de lembrar. Quando alguém está afogando no mar, ele não quer levar aquela pessoa que está ali para socorrer ele, para se afogar também, mas ele se agarra ao ponto de puxar a pessoa para baixo e morrem os dois afogados. É isso que uma pessoa que está aqui, nesse estágio que o salmista está, acaba fazendo. A gente, às vezes, de aceitar o consolo, a gente acaba tragando a pessoa junto com a gente. E vira um ciclo vicioso. E a gente não consegue sair. Seja bem-vinda, tia Keila. Te admiro muito, amada. Te admiro muito. Admiro a sua vida. Deus abençoe poderosamente. Então, o que o salmista está dizendo aqui é que não tinha nada que consolasse ele. Mas uma coisa nós temos, o Espírito Santo. O Senhor disse, eu vos enviaria o Espírito Santo, o Consolador. Só que o Consolador não é para passar a mão no nosso ego, na nossa ferida. É para nos ensinar o caminho de restauração, o caminho de cura, o caminho de reabilitação, o caminho que nos leva a uma vida santa e pura diante do Senhor, uma vida de arrependimento. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Não vai ficar ali dizendo, ai, tadinha, coitada. Não. O trabalho do Consolador é nos consolar, nos ensinando a nós mesmos, extrair de dentro de nós essa energia, essa fé que move montanhas para nós sair dessa situação. E isso é orando. A oração, irmão, é libertadora. A oração nos aproxima da vontade do Pai. Eu não sei se acontece contigo, mas quando eu tô orando, eu olho assim, meu Deus do céu, se eu tampo os ouvidos aí, porque eu não falei isso. A oração é para nos converter. A oração não é pra gente abrir um caminho pro céu, não. A oração é pra gente se converter dos nossos maus caminhos. Porque quando eu oro, eu falo, escuto o que eu tô falando, eu vejo o absurdo que eu tô falando. Só tu é santo, só tu é digno, só tu é lindo, só tu é maravilhoso, só tu é puro. Caiu, voltou. Tá tudo bem aí? Tá tudo certinho? Estão me ouvindo? Só me dá um feedback aí quem permaneceu. Acho que deu uma travada, caiu aqui. Alguém me dá um joinha aí, me diz alguma coisa? Pra eu saber. Vou continuar então. Então... minha alma se recusa. Eu estou meditando no Salmo 77, para quem está entrando. Nós estamos meditando no Salmo 77, aonde o salmista, ele no meio da sua aflição, ele clama. No meio da sua tristeza, sua angústia, ele começa a clamar com a sua própria voz ao Senhor. E ele diz que o Senhor o ouviu. Então, minha alma se recusou a ser consolada. Versículo 3, versos 3. Eu me lembrei de Deus. Foi nesse momento de aflição, nesse momento de caverna, nesse momento de dor, durante a noite, com uma ferida que não se cessava, que ele se lembrou de Deus. Que ele se lembrou que tinha um Pai, que tinha um Altíssimo, que podia fazer alguma coisa por ele. Sabe o que a dor nos leva a fazer? A clamar o sangue de Jesus. Esse processo, irmão, é pra gente buscar ele.
Esse processo não é para a gente se afastar da presença, é para a gente buscar ainda mais a presença, encher o nosso odre de azeite. E eu me lembrei de Deus e estava atribulado. E eu reclamei. E o meu espírito estava sobrecarregado. Oh, irmãos. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aonde que nós estamos indo que não tem alívio? Nós não estamos indo em Cristo. Ele não é a nossa fonte. Porque se ele é a nossa fonte, ele traz alívio em meio à dificuldade, em meio à dor. O problema é que a gente está atribulado, angustiado, está aqui sobrecarregado, porque a gente não está buscando em Jesus. Ele é o único que pode tirar o fardo. Ele é o único que vai carregar junto com nós esse fardo que nós não conseguimos carregar. Ele mesmo disse, vinde a mim, todos vós. Sabe, o convite é para todos, mas nem todo mundo está disposto a ir. Nem todo mundo está disposto a estar com Jesus. Nem todo mundo está disposto a seguir Jesus. Aleluia. E meu espírito estava sobrecarregado. É o nosso espírito que sobrecarrega das energias da vida, de tudo aquilo que está à nossa volta. E é o nosso espírito que tem comunhão com Deus. É o nosso espírito que precisa ficar leve. Só há uma leveza quando abrimos nosso coração para Jesus. E o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso ajudador, o nosso ensinador, que vai nos ajudar a sair deste lugar. Olha, aí ele vai dizer no versos 4, não sei se eu vou chegar até o final, né? Mas eu vou tentar. Tu sustenta os meus olhos acordados e estou tão atribulado que não consigo falar. Olha, ele está dizendo que é Deus, é a presença do Senhor que faz os olhos dele permanecer acordados. Aleluia. E aqui, irmão, é para meditar na palavra. Vai me faltar a voz. Aqui é para meditar na palavra. Então, tu sustenta os meus olhos acordados porque ele está meditando na palavra, ele está adorando, ele está louvando a Deus. E eu estou tão atribulado que não consigo falar. Ele não precisa expressar em palavras aquilo que ele só sabe sentir. A gente às vezes quer chegar diante do Senhor e ter um bom discurso, ter uma boa oratória, ter uma boa oração. Não. Deus nos conhece. Só o fato de se achegar perto dele, ele já sabe o que nós não conseguimos falar. Às vezes não tem palavra para expressar aquilo que a gente só sabe sentir. Aleluia. Aleluia. Ele vai dizer assim, ó. Estou tão atribulado que não consigo falar. Verso 5. Considerei os dias de antigamente e os anos dos tempos antigos. Na noite eu chamo à lembrança a minha canção. Converso com o meu próprio coração. Essa parte aqui é linda demais. E o meu espírito fez uma busca diligente. Olha o que ele tá falando assim, né? Pra gente entender. Deus sustenta ele acordado na madrugada de dor. Deus sustenta ele acordado no momento de luto, de dificuldade. Quando a ferida está ali sangrando. Quando ela não passa, ela não cessa. Deus mantém ele acordado. Então ele começa a conversar com o próprio coração. É um diálogo com a própria alma. Sabe? É uma conversa particular entre você e você mesmo. É uma conversa no espelho. Sabe? Começa a conversar consigo mesmo. Eu converso com o meu próprio coração. É o divã. Não o divã público que todo mundo fica sabendo. Não é o divã do psicólogo que você vai contar os seus problemas para ele. Nada contra. Cada um, né, busca os meios. Não tô aqui para criticar nada. Tô dizendo que esse momento aqui é você e Deus. E é você e você mesmo. Ele conversa com a própria alma, com o próprio coração dele. E o meu espírito fez uma busca diligente. Ou seja, fez uma varredura em si mesmo para ver se tem alguma coisa que precisa ser confessada, alguma coisa que ele pode fazer que precisa ser melhorada, porque muitas das nossas angústias e tribulações são coisas que a gente não libera, falta de perdão acumulado, mágoas, ressentimentos, dúvidas, incredulidade, tudo isso vai entulhando o nosso espírito, tudo isso vai acumulando um sobrepeso sobre as nossas vidas, que tem um momento que tu tem que, limpar, deixar escorrer, sai ingratidão, sai ofensa, libera perdão. Perdão é decisão, irmão, ninguém sente para perdoar, ninguém sente não.
Ninguém acorda, ai, senti de perdoar fulano que me enfiou uma faca nas costas. Não, irmão, a gente decide perdoar e com a decisão vem a graça. E também a gente não tem amnésia. Esse negócio aí, eu perdoei, esqueci. Isso não existe, irmão. Se alguém te feriu, se alguém te sangrou, se alguém te machucou, não tem como você esquecer um trauma. Não tem como você esquecer algo que te feriu. Não tem, irmão. Ninguém aqui vai ter amnésia. Só que não vai te causar mais dor. Vai ficar a cicatriz como lembrança que você superou aquele processo. A cicatriz vai estar ali para te lembrar que você superou. Entendeu? Então, perdoar é uma decisão. Uma decisão de quem foi perdoado. Porque nós também fomos perdoados. Se nós não perdoar, não seremos perdoados. Então, muitas coisas que estão entulhando dentro de nós, que causa sobrepeso, que causa ferida, ao ponto de deixar o salmista aqui a noite toda atribulado, angustiado, ferida sangrando, é porque ele precisou fazer uma varredura nele, olhar para si mesmo. Não, aqui, ó, tira isso aqui daqui. Tem áreas na nossa vida que a gente não deixa Jesus entrar. O quartinho, o nosso coração é comparado a um quarto. Onde a gente vai colocando tudo ali dentro, sabe? Vai entulhando tudo, vai colocando tudo. Quebrou uma coisa, joga lá. Isso aqui não serve mais, bota lá. Uma hora vai usar, uma hora não vai. Quando tu vê, aquele quarto tá todo cheio de coisa que você não consegue nem mais entrar. Não tem luz naquele lugar. Tá em trevas, tá em escuro. Aí quando você resolve um dia começar a limpar aquele quarto, ó, vai botar um caminhão do entulho ali na frente, aquela carga do entulho, não sei o nome daquilo. Bota na frente da casa e começa a limpar. Quando você vê aquele espaço que não tinha vida, passa a ter vida, passa a ter possibilidade, passa a ter, não, agora aqui eu vou fazer um quarto de oração, aqui agora eu vou fazer um lugar de leitura, vou fazer uma salinha, vou fazer vou fazer um quarto de costura, eu não sei, vai inventar alguma coisa, por quê? Porque agora tem luz naquele lugar, agora tem espaço para fazer alguma coisa nova. Como é que vai construir algo novo num lugar todo sujo, todo bagunçado, cheio de entulho? É tempo da gente examinar nós mesmos. É tempo da gente olhar para o nosso interior, olhar para o nosso ser. Sabe, Senhor, é se examinar e ver o que precisa ser liberado. É liberar perdão, é arrancar mágoa, sabe, a gente precisa fazer alguma coisa. Não pense que tudo é o Senhor, não. Sabe, tem coisa que é a gente que mesmo que tem que fazer. É a gente mesmo que tem que pegar a vassoura e, ó, limpar. A gente fica às vezes de braços cruzados, orando, esperando o Senhor resolver o problema, resolver. Seja bem-vinda, Zenilde. Deus abençoe sua vida. Às vezes a gente fica ali de braço cruzado, achando que Deus vai fazer tudo por nós, que Deus vai resolver o nosso problema. Não, irmão, às vezes Deus só quer que tu pegue a vassoura e limpa a casa. Ou lave a louça que tá lá em cima da pia, que eu nem lavei ainda. Às vezes Deus só quer isso de mim, de você. Sabe, olhar para nós mesmos e o que precisa ser desentulhado, limpado. Aleluia. Então eu conversei com o meu próprio coração e o meu espírito fez uma busca diligente. Aí ele vai dizer no verso 7, o Senhor rejeitará para sempre? Ele não será mais favorável? Aí ele começa a questionar. O Senhor rejeitará para sempre? Não, o Senhor não nos rejeita. Ele não será mais favorável? Versos 8, sua limpa misericórdia se foi para sempre? Acaso sua promessa falha para sempre? Olha só, esqueceu-se, versos 9, esqueceu-se Deus de ser gracioso? Acaso, não, por ira ele encerrou suas terras misericórdia? Irmão, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia sobre as nossas vidas, imagine, se não é as misericórdias do Senhor. Pai, Senhor, irmã Tati, Deus abençoe sua vida, já estou ficando sem voz. Acaso as misericórdias do Senhor não se renovam sobre as nossas vidas a cada amanhecer? Ela não se encerrou, irmão, glória a Deus. Nós vivemos no tempo da graça, onde nós podemos nos achegar a Ele, onde nós temos o livre acesso por meio de Cristo, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele, se não há confissão de pecados, se não há arrependimento, se não há entrega para Cristo. A gente não recebe Jesus no nosso coração, a gente não tem esse acesso, mas o acesso foi aberto quando Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou por nós. Aleluia. Aleluia, não falha. Esqueceu-se Deus de ser gracioso?
por ira, ele encerrou suas terras de misericórdia? Não. Versos 10. E eu disse, esta é a minha enfermidade. Olha, ele está dizendo, ele está declarando que ele apresentou diante do Senhor a sua enfermidade, o seu problema. Irmão, problema tem nome, pecado tem nome, dificuldade tem nome. Ah, tô passando por uma luta, tem nome. Tudo tem nome, irmão. A gente que não bota nome, que a gente tem medo de botar nome, né? Mentira tem nome, não existe mentirinha nem mentirão. Não é verdade, é mentira. Não, se as pessoas não podem ficar sabendo para você fazer escondido, tá fazendo no oculto, tá fazendo escondido, é pecado. Se tu não pode contar para tua mulher, é pecado. Se tu não pode contar para teu marido, é pecado. Se tu não pode ser aberta para todo mundo, é pecado. Aquilo que é feito no secreto, no oculto, encoberto, porque não pode ser trazido à tona, é pecado. Entende? Então ele mostra a sua enfermidade. Essa é a minha enfermidade. No versos 10. Mas eu me lembrarei dos anos da mão direita do Altíssimo. Lembra que eu comecei falando que nós precisamos rememorar os feitos do Senhor? Irmã, estou tão desanimada com o meu trabalho. Aleluia, irmã. A nossa força é do Senhor, irmã. Deixa eu terminar aqui, ó. E eu me lembrarei das obras... Não, me perdi. E eu disse, esta é a minha enfermidade, mas eu me lembrarei dos anos da mão direita do Altíssimo. Ou seja, eu vou me lembrar daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus já consumou, daquilo que Deus é, daquilo que Ele vai fazer, daquilo que Ele já fez. Irmão, Cristo já fez tudo por nós. Tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Quando Cristo morreu por nós naquela cruz, ele passa a lembrar dos feitos do Senhor, daquilo que Cristo já fez. Não daquilo que Jesus vai fazer, daquilo que Deus pode fazer, mas daquilo que Deus já fez. Deus já abriu o mar vermelho para o povo passar os pés secos. Começa a lembrar as coisas boas. Se o teu trabalho, irmã, não está te trazendo benefícios, começa a lembrar do tempo que ele trazia benefícios. Encontre neste ambiente, às vezes, snob, algo bom. Lembra, o trabalho pode não ser bom, mas ainda põe a comida na mesa. O trabalho pode não ser bom, mas ainda paga as tuas contas. O trabalho pode não ser o melhor que você queria, tá passando por muita dificuldade ali, mas é dali que sai a provisão para tua casa. Então seja grato por isso. Seja grato. Entendeu? Em toda situação tem um lado bom e tem um lado ruim. Então rememore o que é bom, lembre do que é bom. Tá difícil, tá penoso, tô me perseguindo, tô sendo injustiçada, mas tem o lado bom, ainda tem salário, não tem pagamento, ainda recebo o meu pagamento e não falta um mantimento na minha casa, entende? Tudo tem o lado bom, lembre das coisas boas. Olha o que ele vai falar no versos 11. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Voltou? Tá voltando? Tá sem som ainda? Tá ouvindo alguma coisa? Só me dá um feedback, porque aí eu continuo. Dá um feedback aí. Tá tudo certinho? Posso continuar? Tem som? Estão me ouvindo? Missionária Paula, tem som, minha amada? Voltou? Voltou. Tá, vou continuar então.
Não sei onde é que eu parei. Então, no versos 10, ele apresenta a sua enfermidade. Mas ele diz, eu vou me lembrar dos anos da mão direita do Altíssimo. Mão direita fala de força, fala de força e de autoridade. Eu vou lembrar que Deus é autoridade sobre todas as coisas, que Ele pode todas as coisas. Fala de governo, fala de mão forte. Então ele está falando que vai lembrar dos feitos do Senhor, da sua mão direita. Versos 11. E eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente eu me lembrarei das tuas maravilhas antigas, daquilo que já aconteceu. Ele não está lembrando do hoje, do agora, do presente, nem daquilo que está por vir, mas daquilo que já aconteceu. E lembrando daquilo que já aconteceu, da mão forte do Senhor, que já os livrou de muitas situações, ele vai se recuperar. Olha só, e eu também meditarei em toda a tua obra. Bíblia, irmão, é Bíblia, é palavra. E eu meditarei em toda a sua obra. Porque daqui que nós vamos extrair energia. É daqui que nós vamos extrair alento, força, vigor para continuar. É a palavra, é o combustível que eu e você precisamos. Eu só estou de pé porque eu como Bíblia. Ela é o combustível que me mantém de pé. E mesmo quando a situação quer me jogar numa cama. E mesmo quando o cenário quer me jogar numa cama. Quem não conhece a minha história não sabe, mas quem conhece sabe o que eu estou falando. O cenário é para me jogar numa cama, para eu nunca mais me levantar e ficar ali pro resto da vida. Mas eu estou aqui de pé porque tem um combustível que eu me alimento, que me faz continuar, prosseguir ao fogo do Espírito Santo, a presença. Aleluia. E eu me lembrarei das obras do Senhor. Eu também meditarei em toda a sua obra e falarei dos teus feitos. Olha, quando meditamos aqui, quando nós temos uma vida pautada na palavra de Deus, nós começamos a falar dela. Olha eu aqui. Eu tenho que lavar a louça do almoço, eu estou aqui falando. Por quê? Porque eu meditei, irmão. Porque essa palavra está desde ontem remoendo meu coração e eu não queria entregar, não. Eu queria ficar lá lavando a louça. Eu queria botar as coisas no lugar, eu vou pregar sábado, eu tenho que preparar esboço, eu tenho que preparar material, tudo. Eu tô aqui, sabe, que eu fui impelida pelo Espírito Santo para abrir essa live. Tem um monte de gente entrando, sabe? Se isso não é graça, mas não sei o que é não, Jesus. Olha só. Então, eu também meditarei em toda a tua obra e falarei dos teus feitos. Olha, não tem nada de... Eu tenho muita coisa escrita aqui, mamãe, eu tô nem acompanhando. Por quê? Porque antes da gente falar, a palavra entra aqui, ó. Antes de sair pra fora, a gente se alimenta dela, irmão. Tem muita gente aí até falando bonito, até pregando bonito, tem um bom discurso, mas ela não comeu a palavra. É discurso vazio. Se a palavra não entrar no meu coração, como é que eu vou falar dela? Se eu primeiro não meditar nela, como é que eu vou ter autoridade para falar dela? Entende? Tem muita gente aí falando, abrindo live, falando de Jesus. É lindo, o discurso é maravilhoso, irmão, mas é uma vida vazia. Se você chegar pertinho, essa pessoa nunca nem meditou na palavra, ela pegou um discurso pronto. Olha só, eu também meditarei em toda a tua obra e falarei dos teus feitos. Lembra, o salmista está aqui angustiado, ele está com uma enfermidade na alma, seu coração está sangrando. Ele disse que vai meditar e ainda vai falar. Vai entender um negócio desse? O camarada aqui tá todo atrapalhado. E ele vai falar. Quem olha assim para um pregador, diz assim, esse pregador não passa por problemas. O pregador aí tem uma vida boa. Irmão, faz nada, não sabe de nada. O salmista aqui tá cantando. Lembra que salmo é uma canção. Ele tá cantando com o coração doído, com um coração ferido, com um coração pesado, mas enquanto ele canta, enquanto ele adora, Deus trata o coração dele, faz ele examinar o seu coração, faz ele buscar em si mesmo a cura que ele precisa. Canta. Entende? Entende por que nós precisamos meditar na palavra? Olha só, versos 13. Teu caminho, ó Deus, está no santuário.
Quem é um Deus tão grande como nosso Deus? Onde é que está o caminho? O santuário. Jesus é o caminho que nos leva ao Santo dos Santos. Jesus é o caminho que nos aproxima do Pai. Jesus é o caminho que restaura a nossa vida. Jesus é o caminho que restaura a nossa intimidade com o Pai. Oh, aleluia. A oração, a canção do salmista nos leva para o santuário, para o Santo do Santo, lugar de segurança, lugar de habitação do Altíssimo, a sombra do Onipotente, há um descanso, há um alívio, há um refrigério. O problema cessou? Não. Acabou-se o problema do salmista? Não. Mas a oração, a canção levou ele a um processo de cura aqui dentro dele. É dentro da alma dele. Versos 14. Tu és o Deus que faz maravilhas. Ele começa a declarar as maravilhas do Senhor. Ele começa a elevar o Senhor. Ele começa a dizer: Deus é santo, Deus é puro, Deus é lindo, Deus é justo, Deus é fiel, em outras línguas. Tu és o Deus que faz maravilhas. Verso 14. Tu declaraste a tua força entre teus povos. 15. Com o teu braço tu redimiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. 16. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram. Eles tiveram medo, as profundezas também se atribularam. As nuvens derramaram água, os céus enviaram som, tuas flechas também saíram. A voz do teu trovão estava no céu, os raios iluminaram o mundo. A terra tremeu e se agitou. Teu caminho está no mar, a tua vereda nas grandes águas. Os teus passos não são conhecidos. Está lembrando todos os feitos do Senhor, tudo que Deus já fez. Jesus andou até sobre as águas. Tu lideras teu povo como um rebanho pela mão de Moisés, teu Arão. Então aqui ele termina rememorando os feitos do Senhor. Rememorando. Comece a lembrar tudo que Deus já fez por ti. Os livramentos, as curas, as libertações. Tudo que Deus já fez para ti. Tira do foco o cenário agora. Tira do foco o momento presente. Tire nesse exato momento também o porvir. E comece a lembrar daquilo que o Senhor já fez um dia por você. E porque um dia Ele esteve lá fazendo aquilo por você, hoje você está aqui. E o mesmo Deus que operou lá vai operar aqui. Em nome de Jesus eu creio. Então a oração, a canção, a entrega do salmista levou ele a reconhecer aquilo que Deus é. E continua sendo. E será soberano. E sob a sua mão forte, os filhos do Senhor estão guardados e protegidos a um tempo determinado para todas as coisas e um propósito estabelecido para cada uma delas. Não importa o cenário que estamos vivendo agora, o que importa é que nós temos um Deus que proverá recursos para vencer o dia de hoje. Em nome de Jesus. Essa é a palavra que está ardendo no meu coração. Nós precisamos declarar a palavra de Deus. No meio de um cenário snob, nós precisamos confiar na mão de Deus. Agora eu preciso encerrar porque eu tenho que lavar a louça, que daqui a pouco eu tenho que tomar café e eu não lavei a louça do almoço. Então eu agradeço você que esteve aqui comigo até agora. Deixe seu like, deixe seu comentário, isso é muito importante para que outras pessoas ouçam essa palavra e cheguem outras pessoas que precisam ouvir. Não é o fim, irmão. Não é o fim. As nossas momentâneas aflições agora não é o fim. É um peso de glória amanhã. Não é o fim. Não importa o cenário que nós estamos passando. Nós temos um Deus que provê todas as coisas. Ele vai providenciar o alívio, o escape. Agora nós precisamos entregar e confiar. E entrar no secreto, no lugar de oração e comunhão com o Espírito Santo. Para que Ele nos mostre o caminho. Lembra que eu falei lá no começo, para terminar com o começo. Para não ficar uma coisa aí perdida.
Então, nessa oração, o salmista pede a Deus que o salve e o guie. E o Senhor guiou ele até o Santo dos Santos, o lugar de cura, o lugar de adoração, o lugar de encontro com Deus. Então, que nós possamos, ter a consciência de buscar a face de Deus. E não esperar o momento certo, mas em todo momento buscar a presença de Deus, porque somente Deus, o Pai, pode cuidar de mim e cuidar de você. E nesse momento de oração, nesse momento de salmodiar ao Senhor, o salmista encontrou um lugar de cura, adorando e relembrando tudo que o Senhor já fez um dia por ele e por toda a nação. Amém? Quero estar orando só para agradecer a Deus. Obrigado você que ficou comigo até aqui. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, soberano Deus da glória, tua vontade foi cumprida neste momento, Pai. A palavra foi liberada, aquela que o Senhor colocou no meu coração e que o Espírito me inquietou para estar agora abrindo essa palavra, Senhor. Que o Senhor venha trabalhar no coração daqueles que ouviram, que de uma forma ou de outra o Senhor venha agir na vida deles, Pai. O Senhor sabe que nós somos pó da terra, falhos, pecadores, miseráveis, as aflições nos apavoram, a gente fica com medo, Pai. As águas agitam o nosso lado, do lado de fora, para perturbar o lado de dentro, mas nós cremos que o Senhor é o dono da embarcação e que o Senhor vai prover, Pai, um ambiente de cura e de restauração e de equilíbrio em nossa vida, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez nesse momento, Pai. Entregamos todos os nossos dias, as nossas aflições e angústias aos teus pés, porque nós cremos que o Senhor cuidará de tudo. Abençoe as famílias, abençoe cada um que está aqui, abençoe cada um que vai ouvir depois, Pai. Derrama a tua graça, Pai, sobre a vida de cada um de nós, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, e toda a glória e todo o louvor seja dado a Ele. Eu vou deixar salva essa live aqui, então se você quiser depois ouvir, encaminhar para outras pessoas, fique à vontade. Deus abençoe sua vida, obrigado e até a próxima. Deus abençoe.